Fala galera, beleza? Terra do Futebol Oficial, teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Nando Terra e a gente tá aqui para repercutir o resultado de América 1-0 dentro do Beira-Rio contra o Internacional pela Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida ontem. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira de manhã. Tá? Tem bastante coisa para falar do jogo, mas antes de mais nada, primeira coisa, te inscreve aqui no canal. Quem não está inscrito, chama os amigos, se inscreve aí para a gente ter mais alcance, mais repercussão, trazer mais coisas para vocês. Deixa teu like também, ativa a notificação, compartilha com os amigos e comentem, peçam um assunto, discordem de mim, me deem pedrada, concordem comigo, elogia, critica, tudo aqui é bem-vindo nos comentários. Tá? Mesmo os desbocados também são bem-vindos, não tem problema nenhum. Já tomei umas pedradas lá do flamenguista esses dias, que agradeci inclusive. Galera, vamos lá. Depois de fazer isso, depois de acabar esse vídeo, vai lá no Instagram, vai lá e @uselapegada, @espaço_rache e @atelier_chama. Pessoal, vocês vão adorar o que o pessoal tem para oferecer para vocês lá. Sigam os perfis deles, sigam as arrobas, vocês vão curtir, eu garanto para vocês. E quem está inscrito no canal, mostra lá para eles, vai ver que vai ter um tratamento diferenciado, tá bom? Deixa eu tomar minha aguinha aqui, que tem bastante coisa para falar hoje. Primeiro tempo do Internacional, o pessoal veio sem surpresas ontem. Apesar do que eu falei no meu vídeo, achei que poderia ter alguma tentativa de mudar um posicionamento, de fazer uma coisinha diferente e que eu achava necessário que fosse feita, porque o Lisca é um grande técnico, como eu falei, e a gente viu que baita time da América que veio a campo ontem. Mas vamos lá, sem nenhuma surpresa internacional, com os mesmos jogadores do candidato à segunda divisão espanhola lá que foi embora, também na mesma mecânica, com os mesmos problemas, com a mesma morosidade, com a mesma falta de cérebro de futebol para pensar o jogo, para pegar uma bola, para criar solução. Um time completamente sem criatividade, dependendo das mesmas peças sempre, que já estão batendo no seu teto. Seu Patrick, seu Edenilson estão pedindo para perderem a vaga. Deus já ajeitou o Patrick. Patrick, volta de lesão, não estou comemorando lesão, não comemoro lesão de jogador, mas estou fazendo uma brincadeira aqui por ser uma lesão leve. Já 2-3 semanas ele está de volta, né? Deve ser muscular provavelmente, pelo que eu consegui apurar, mas ainda não se tem essa confirmação. Só que foi a chance de dar uma ajeitada no time, porque o que eu queria antes do time? Queria Nonato no time, queria no lugar do Marcos Guilherme, mas se machucou o Patrick, que fazia uma péssima partida, de novo, tá? E era a chance de botar o Nonato ali. Ou de botar, podia ter a opção de botar outros, botar até o D'Alessandro, ou botar, na verdade, alguém que compusesse a mesma função. E o Abel escolheu o Peglo, errado. Depois nós vamos chegar no segundo erro que ele comete com o menino no segundo tempo. Mas um jogador que na base jogava ou pelo lado do campo, ou mais atrás, por trás dos atacantes, como um meio atacante, ou jogou até no comando de ataque já na Seleção Brasileira Sub-20. Ou seja, é outro mundo a função do Patrick e a função do Peglo. Vivem em universos diferentes, não tinha cabimento. E ali a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi ele chamar o Peglo foi abelice. A palavra abelice me veio à cabeça. E realmente, pessoal, o jogo se mostrou um jogo de abelices. O Abel foi abelão, o folclórico e a parte ruim do folclore dele. A gente viu o vamos pra dentro deles. Vocês lembram dessa frase, né? A torcida colorada, o tempo todo vamos pra dentro deles. Não, é Inter, vamos pra dentro deles. Não, cara, é Inter e tem que pensar jogo. É Inter e hoje nós vivemos no século XXI e a coisa tem que ser pensada, tem que ser estudada. Eu elogiei o técnico Abel Braga achando que ele estava mais atualizado, mais refrescado, mas ontem a amostra que me deu foi que não. E eu vi muita gente dando desconto. O primeiro jogo do Abel, o primeiro jogo. É internacional. Com 5 minutos em campo eu já estava criticando.
e tem que ser criticado, pessoal, não tem que aliviar. O Abel não veio com o tamanho dele para ser estofo, para acalmar as coisas, babá. Então é em cima de ti, Abel, que vai recair a cobrança. Eu vou dar todos os descontos de ontem não ter tido tempo para trabalhar, mas acho que até na conversa dava para ter feito mais do que foi feito antes do jogo. Eles fazem essa escolha errada para o Peglo vai muito mal na partida, mas para mim quem mais puxou o time para baixo ontem foram o Heitor, de novo muito mal para mim, acertou alguns bons cruzamentos, é verdade, porque tem qualidade no cruzamento, o Heitor tem a sua qualidade, mas é muito fraco defensivamente e ele desfoca no jogo muito fácil, na minha opinião. Além de mais dois lances no jogo, seu Heitor, de alguma maldade, né? Mas eu hoje não vou pegar muito no pé disso, porque acabou não pegando o adversário, aquele teu pezinho que o senhor dividiu a bola com Jesus Cristo lá em cima, eu acho, e desceu com o pé, com a perna em riste assim para pegar alguém e não pegou. Mas tudo bem. E o Thiago Galhardo, pessoal? O Thiago Galhardo foi muito mal. Errou tudo. Tudo que ele tentou fazer quase fez 2 bonitos gols, é verdade, mas as 2 bolas foram para fora. Então, apesar de bonito, apesar de ter ido bem no lance, ele errou. Lá dentro da área tem que botar dentro da coisa. Fora da área, tava bastante fora da área ontem, tava longe da área, tava. Mas mais perto de fazer a função que eu quero fazer, que eu quero ver ele fazer no Internacional, que é a função pela qual ele foi contratado. Um meio atacante, mais carregador de bola por trás dos atacantes. Mas ontem ele ficou procurando também, estava horroroso o Thiago Galhardo. E aí, pessoal, essas individualidades começaram a puxar para baixo o time. O Edenilson, nessa função que o candidato à segunda divisão espanhola botou ele, que foi mantida ontem pelo Abel, ela enfraquece as valências ofensivas do Edenilson, porque o Edenilson fica mais preso, trabalhando mais para o time, é legal, ele não está brilhando tanto, porque ele está se sacrificando para o time ultimamente, ontem de novo se sacrificou, não achei o Edenilson o melhor em campo, até o Abel resolver que ele não seria mais o melhor em campo. Termina o primeiro tempo, pessoal, e o Internacional com o Peglo completamente desencontrado, o Thiago Galhardo mal, os bons jogadores não conseguindo jogar, Heitor muito mal. Eu gostei da partida do Wendel de novo, enquanto teve pulmão, o Wendel conseguiu comparecer ofensivamente e fazer o seu feijão com arroz ali. A hora que acabou o pulmão, foi mais um dos erros no segundo tempo. E aí a gente vai para o segundo tempo, pessoal, o Inter volta melhor, o Inter volta forte, o Inter volta com vontade. E o Inter volta, eu tenho certeza das palavras que o Abel falou com o Edenilson no intervalo, que deve ter chegado para ele. Negão, tá ruim essa função, né? Vou te liberar. Joga teu futebol e faz teu corredor lá, que nem tu fazia com o Odair, que nem tu fazia com outros técnicos, e entra na área. E o Edenilson começa o jogo, em 10 segundos ele está dentro da área do América, fazendo conclusão para o Internacional, em 10 segundos. E depois ele começa a dar uma velocidade maior e começa a querer contagiar um pouco, no sentido anímico até, vem fazer o corredor no meio, mas um pouco mais caído para a direita, que é a naturalidade que ele tem ali por aquele corredor direito, quando ele foi o melhor jogador do Internacional em 2018 e 2019. E ele começa a dar uma cara e uma competitividade para o time que até então não tinha se visto. O Abel demora para mexer, porque na segunda tentativa de tabelamento do Edenilson, que foi no caso com o senhor Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo recebe uma bola no meio de 2 zagueiros, e era aquela bola clássica do Edenilson. O Edenilson buscou a bola na defesa, carregou ela, o Thiago Galhardo tentou meio que fazer uma parede, não foi exatamente uma parede, o Edenilson escora, e antes da bola tocar no pé do Galhardo, o Edenilson já ultrapassou a linha defensiva para receber de volta, era tocar essa bola de primeira, o Galhardo pega a bola, dá um tranco no zagueiro, o outro se aproxima e aí ele fica sem o que fazer, perde a bola, tem um chilique com o árbitro ainda, reclamando de falta. Esse foi o retrato da partida do Thiago Galhardo, mas foi o retrato do que o Edenilson estava voltando a fazer e foi o retrato também de que o time não acompanhou aquela intensidade e aquela
vontade que o Edenilson voltou no segundo tempo. E aí o que faltava? Faltava qualidade para acompanhar o Edenilson. Faltava quem entendesse que tem que simplificar, que tem que tocar de primeira, e o Edenilson viu isso e ele queria buscar o tabelamento porque ele viu, e aí o Abel também viu a importância da infiltração, porque o América, o jogo inteiro, em nenhum momento dos 90 minutos, o time do América esteve com o espaço da sua primeira linha até o seu último homem de ataque, não chegava a 40 metros. Em nenhum momento. Era um time que se movia, o time inteiro em bloco, como um organismo vivo, único, sabe? Era uma coisa só, impressionante, 2 linhas de 4 sem a bola, 4-3-3 com a bola, lindo, lindo, lindo de ver o trabalho do Lisca ontem. E aí o Abel viu que ele precisava dessa infiltração do Edenilson, e o Edenilson fez isso por 2 vezes. O Peglo, não dá para dizer que perde um gol também no segundo tempo, mas pega uma bola que ele podia livre, leve, solto dentro da área para chutar. Era uma bola de velocidade, verdade, não era um lance tão simples, mas ele toca a bola lá no Imperadores do Samba, para quem conhece o Beira-Rio, que conhece Porto Alegre, pela TV Aragoleira, que vai lá para a Zona Sul de Porto Alegre. Tocou a bola muito longe, mas fruto de infiltrações dentro da área do América que não tinham acontecido. E nisso aí já se passam 20 e poucos minutos e o Abel não mexeu no time ainda. E todo mundo vendo que precisava qualidade de jogadores para fazer a bola correr, porque o Edenilson já estava correndo. E tinha outros velocistas, Peglo e Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, outro, pelo amor de Deus. Esse cara tem uma cláusula que deve ter uma multa mais cara que a rescisão do Kudê se ele sair do time, porque aonde nós vamos chegar hoje, ontem foi o ápice do absurdo Marcos Guilherme no Internacional, terminando o jogo de lateral direito, nós já vamos chegar lá. Pessoal, aí demora para mexer bastante o Abel, como eu estava falando, e quando ele chama de pronto 2 jogadores, ele já deveria ter voltado com mexidas no intervalo, tá? Só para não deixar passar. Mas aí ele chama chama Nonato, o Abel chama Nonato e chama D'Alessandro. E eu digo, nossa, leu bem o jogo, vou ver um bom futebol. Porque eu sou um torcedor de bom futebol. Eu estava amando ver o América ontem. Eu estava assistindo e sendo espectador do futebol do América. Eu digo, bom, agora vai ter um duelo de mais alto nível. Vai entrar 2 bons jogadores, um que está pedindo passagem e outro que vai entrar com moral porque o Abel chegou, é homem de confiança do Abel e tal. Show de bola. Só que ele mexe muito, mano. O Abel pega e chama... Eu tinha certeza, vai entrar os 2 e vai sair Thiago Galhardo e Marcos Guilherme, que eram os 2 que estavam puxando o time para baixo. A bola caía no pé desses 2 jogadores ontem e era tudo que o América apertou o cerco em cima do Galhardo. Novamente o Galhardo sucumbiu e eu achei que iam sair esses 2 jogadores. E ele mantém esses 2 em campo, retira o Peglo, e aí é a grande cagada, Bel. Não tem outra palavra para falar, porque assim, ó, tu corrige um erro porque o Peglo não foi bem, ok, mas tu queimou o menino, cara. Tu queimou o menino ontem. O menino ontem foi torrado no Beira-Rio. O João Peglo fez uma partida horrorosa, mas eu não vou te criticar, porque ele foi colocado para fazer uma função que não era nem a dele, nem a do Patrick, que saiu para a entrada dele no primeiro tempo. Ele quis fazer uma cópia de Marcos Guilherme pela esquerda, na minha opinião. E por vezes invertia os lados dos 2. Era uma competição para ver qual dos 2 estava jogando menos. Só que o Peglo tinha meia hora de jogo, pessoal, e o Peglo tem essa qualidade. Não podia queimar o menino, não podia. Ainda mais no jogo de estreia. Olha, foi torrado o João Peglo ontem, quando ele sai. Mas ok, ele não estava bem. Sai João Peglo, entra o Nonato. Eu digo, ótimo, o Nonato vai encostar ali no Edenilson e vai procurar o D'Alessandro. Quando os 2 estão em campo, sempre se procuram, vai dar tudo certo. E aí eu vejo o Heitor saindo. Aí eu pensei que a torcida do Inter devia estar arrancando os cabelos, porque era tudo para botar qualidade em volta do Edenilson no segundo tempo. E eu imaginei que quando o Heitor saiu, eu digo, ele vai
a única coisa que me passou pela cabeça é que ele iria botar o Edenilson para lateral direita, que já jogou ali em circunstâncias de emergência. E não foi isso que aconteceu. Ele conseguiu fazer pior que isso. Ele conseguiu botar o Marcos Guilherme na lateral direita, e isso é inadmissível, Abel. Inclusive pro primeiro jogo. Não era nem para ter entrado com esse rapaz ontem. Esse rapaz está inviabilizado com a torcida Internacional. O Internacional está fazendo mal para esse rapaz, mantendo ele em campo. Porque é um rapaz que tem até a condição de contribuir com alguma coisa para o time, mas nesse momento ele precisa sair do time, ficar um pouco sem entrar, para a torcida dar uma mansada com ele, e depois tu volta fazendo um uso dentro de uma nova ideia, de um novo trabalho no Internacional. A mesma coisa vale do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo não pode mais ser titular do time, estou falando agora. Não adianta falar depois, estou falando agora. Se deixar o Galhardo continuar sendo titular desse time, vai chegar na reta final e vai querer que ele decida as coisas, não vai ser ele que vai decidir, como ele já está mostrando que na hora que o caldo entorna, não é com ele. Tá? Bom, pessoal, ele faz esse absurdo. A primeira bola, depois de Nonato e D'Alessandro entrarem, o Edenilson busca uma bola na defesa, escora no D'Alessandro. O D'Alessandro está na intermediária ofensiva do Inter pelo lado direito. Ele está meio sem opção de passe, ele atravessa a bola para a esquerda, bola no Nonato. Nonato olha para a esquerda, vê o Wendel atrás dele, faz com o braço, passa. O Wendel ultrapassa e o Nonato dá um corte, dá um tapinha para o meio, vira o corpo para o meio e faz um passe em profundidade maravilhoso. O Wendel alça a bola na área. Ali eu achei que a coisa ia ir muito bem, mas foi só isso que aconteceu, porque a próxima mexida da Abel é botar o Yuri Alberto, que deveria ter entrado no intervalo, e era para entrar no lugar do Thiago Galhardo, que estava se arrastando em campo, como eu já falei, e ele tira o Lindoso, e aí ele termina a abelice e coloca o Edenilson de primeiro volante. Um absurdo, Edenilson de primeiro volante, acabou com tudo que o Edenilson... Primeiro que o Edenilson nunca foi primeiro volante na vida, não tem característica para isso, não tem cacuete para isso, e aí ele deixou o América faceiro. Foi trágico, porque daí ele arriscou tomar 2-3 e deveria ter sido no mínimo 2-0 para o América. O América ameaçou no segundo tempo, mesmo enquanto o Inter estava montado ainda. Depois que o Abel terminou de fazer essas aberrações, de retirar todos os especialistas de suas funções e improvisar 2, 3, 4 caras fora dessas funções no time, e eu ouvi, e aí vou citar o Fabiano Baldasso dizendo que o segundo tempo é o time do Abel. Se aquele ali for o time do Abel, o Abel não dura um mês no Internacional. Não dura um mês. Vai ser eliminado semana que vem e aí já vão começar a procurar a gente, tá? Eu vou te dizer, porque não pode aquele time de segundo tempo. É um ornitorrinco tático. Sabe? Parece, a impressão que dá é que parece que o Abel olhou pro banco de reservas dele, perguntou: tu eu conheço. Dos que eu não conheço, quem é que joga no ataque? Levantou a mão, 2, 3 lá. Levanta e entra. Não interessa onde, mas se é atacante, entra. Sabe? E isso a gente sabe que é o vamos pra dentro deles do Abel. Tá errado, foi muito mal, perdeu o jogo com uma aula de futebol dada pelo América. O América ontem ensinou como se joga futebol moderno, como se faz recortes de jogo na hora de recuar, na hora de ir pra frente. Deu uma aula o Lisca, e eu quero fazer uma menção legal, porque ontem parecia um jogo de década de 90 fora de campo, que nós tínhamos dois técnicos folclóricos do nosso futebol, os dois exercendo seu folclore, o Abel fazendo abelices, empilhando atacante, vamos para dentro deles, e o Lisca, que comemoração foi aquela do gol, Lisca, maravilhosa. O futebol precisa mais disso, do Lisca doido. Lisca doido, assume o personagem, não tenha medo, isso não é demérito nenhum, é lindo ver o cara de joelho no gramado estourando garrafa de água na cara dele porque tá ganhando de um grande clube, de um clube inclusive que ele tem uma história. Foi lindo ver, eu quero ver mais gente assim, que consiga ser profissional, consiga armar um time como a gente viu o América armado, mas que consiga ser passional, que consiga ter sangue na veia na hora de comemorar um gol, na hora de ficar puto com alguma coisa também. Foi lindo ver o Lisca ontem, não teve como não torcer para ele.
E eu acho que o América é favorito a passar na semana que vem, sinceramente. Essa é a minha análise pessoal, tá bom? A gente vai voltar aí agora a partir de sexta ou sábado com material novo. Vamos fazer aquele pega pra capar no final de semana, tá bom? Valeu, galera! Fui!